No Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28, o Senhor Jesus ele faz menção da existência da alma. O Senhor Jesus, em suas palavras, ele diz: não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. E eu gostaria de, em cima deste versículo, responder uma pergunta. A alma, ela dorme? A alma do ser humano, depois da morte, se acaba? O que a Bíblia nos revela sobre a eternidade? No livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 4, o Senhor Deus diz: todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 43 e 44, o Senhor Jesus faz menção da existência do inferno. E em suas palavras ele diz que lá o fogo nunca se apaga e os bichos nunca morrem. No livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19 a 31, o Senhor Jesus faz menção da parábola do rico e Lázaro. E em suas palavras o Senhor Jesus diz que existia dois homens na terra. Um era rico e o outro era pobre. O mendigo se chamava Lázaro e ele vivia se alimentando dos restos que caíam da mesa do rico. Mas aconteceu que os dois morreram. Em Lucas 16, versículo 22 em diante, conta-se a parábola que os anjos de Deus vieram buscar a alma de Lázaro e levaram para o seio de Abraão. Percebe-se que depois que o corpo morre, a alma sai do corpo e parte para a eternidade. O Senhor Jesus, quando foi crucificado no alto do Calvário, ele foi crucificado no meio de dois malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E um dos malfeitores, minutos finais da sua morte, se arrependeu dos pecados. Olhou para Cristo e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus olhou para ele e disse: eu te prometo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos nesses dois textos
a existência inefável da alma do ser humano. O corpo ele morre porque ele é terra, ele é pó. Eclesiastes 12, versículo 7 diz que o espírito de vida volta para Deus. Mas nós que somos a alma vivente, nós partimos para a eternidade, com Deus ou sem Deus. Na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, versículo 19 a 31, o Senhor Jesus faz menção da viagem eterna, tanto do rico como do pobre. O rico morreu e foi para o inferno, o pobre morreu e foi para o paraíso. Há uma separação depois da morte. As pessoas boas vão se encontrar com Deus e as pessoas más descem aos tormentos do inferno. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 20, o Senhor Jesus fala sobre a parábola do rico insensato. Era um homem muito rico e produzia muito, tinha muitos servos ao seu serviço, e ele colhia tantos frutos da terra que não cabia mais no celeiro. E ele disse: vou derrubar os meus celeiros, edificarei outros maiores. Ali recolherei todos os meus frutos e vou dizer para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas naquela noite, aquele rico foi dormir e ele ouviu uma voz que dizia: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, depois da morte, nós não leva nada. Tudo desta terra aqui fica. Depois da morte, nu a pessoa entrou no mundo e nu a pessoa vai sair. Quando a gente morre, toda fama, luxo, riqueza, carro, dinheiro, casas, mansões, tudo fica para trás. É nesse momento que o ser humano reconhece que sem Deus não há alegria, não há salvação, não há paz. Por mais que o homem seja o maior milionário do mundo, mas sem a salvação, ele é pobre, ele é desgraçado, ele é cego e nu perante Deus. Ricos para Deus são as pessoas que ouvem e põem em prática a palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 12, versículo 16 a 20, o rico ouviu a pergunta: a tua alma para quem será? Será para Deus ou será para Satanás? Depois da morte, há uma separação. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós não precisamos andar perturbado com o dia de amanhã, porque não sabemos o que acontecerá amanhã. Certa feita, uma irmã entrou em contato comigo e ela disse que o filho dela se formou na área de medicina e antes de exercer a função de médico, a morte pegou ele. A morte, ela não avisa quando ela vem. Ela entra na casa do pobre, ela entra na mansão do rico. A morte, ela mata a criança,
ela mata idoso, ela mata bebê, mas todos nós temos por certo a morte. É uma viagem eterna, uma viagem sem volta. Por isso, amigo, que nós precisamos entregar a vida para Cristo, para que depois da morte nós vá morar com Deus no céu. E aquele que estiver afastado dos caminhos do Senhor deve voltar logo, correndo, depressa, porque amanhã pode ser tarde, e muito tarde demais. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, revela outro texto bem claro da existência da alma. Aparece a abertura do 5º selo do Apocalipse, aonde haverá uma grande perseguição religiosa e os irmãos que forem mortos, as suas almas vão estar debaixo do altar, clamando por vingança. Então a morte, ela não encerra a vida, pelo contrário, a morte, ela nos transporta para uma vida eterna sem fim, com Deus ou sem Deus. Então o seu futuro eterno está nas tuas mãos. É isso mesmo. Quem decide se você vai para o céu ou para o inferno é você mesmo. Se você se esforçar para obedecer a Deus, as tuas boas ações e atitudes vai agradar a Deus e Deus vai ter misericórdia de você e vai te levar para o céu. Agora, se você recusar entregar a vida para Cristo e não se afastar do pecado, não deixar de fazer o mal, você depois da morte será rejeitado por Deus e Deus te lançará nos tormentos do inferno. É por isso que o Senhor Jesus disse que só vai entrar no céu aqueles que ouvem e põem em prática a palavra do Senhor. Então a alma, ela não dorme, a alma, ela não cochila, a alma, ela é eterna. Então, meu amigo, a pergunta é: para onde você vai depois da morte? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Pensa nisto e pensa logo, porque amanhã pode ser tarde e muito tarde demais. É hora de nós dobrar os nossos joelhos, orarmos ao Senhor, pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, porque hoje ou amanhã nós iremos passar pela morte. E o que será de nós se rejeitarmos a salvação em Cristo Jesus? Pensa nisto antes que seja tarde demais.